Amém? Vlado, pode ficar aí. Aleluias. Gente, eu sempre gosto de ministrar a palavra com canções, porque a Kelly sabe que eu estudo a palavra na minha casa com música. O meu relacionamento com Deus sempre foi com canção e isso não vai mudar. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi: eu só quero ser feliz. E quanto de nós não procuramos ser feliz? A gente busca essa felicidade a todo custo. Muito obrigado. E o que é felicidade? Se a gente perguntar para qualquer um aqui, no particular de qualquer um, cada um vai ter uma resposta a esse tema, né, pastor Daniel? Talvez o que é ser feliz para mim, talvez não vai ser feliz para o pastor Daniel. Mas a gente vai conhecer dentro da palavra do Senhor que existe sim uma felicidade plena e verdadeira quando buscamos o Senhor, quando confiamos no Senhor. Existe sim uma felicidade que é duradoura. Não é uma felicidade momentânea e nem passageira. Não é algo que você... Sabe quando você vai viajar, não é gostoso ir para a viagem? Gostoso é você ir viajar. Você vai alegre, feliz. Mas quando chega a hora de vir embora, bate aquela tristeza, aquela saudade, né? Você fala, mas já acabou? Parece que foi ontem. E eu estava estudando a palavra e eu fui entender um pouco do termo grego sobre felicidade. É até uma palavra difícil de se falar. Felicidade se denomina em eudainomia na Grécia Antiga. O que quer dizer isso, pastor? Significava o estado que a nossa alma se encontra. Quantas vezes a gente coloca um semblante alegre e feliz, mas a nossa alma, ela está o quê? Abatida, entristecida por alguma coisa, por alguma situação, ou por algo que aconteceu, ou que irá acontecer. Nós sempre queremos estar um passo à frente. Sofremos antecipadamente por algo que não precisamos sofrer, quando verdadeiramente confiamos no Senhor. Essa busca desenfreada pela tal felicidade tem levado muitas igrejas a se afastarem dos planos e do propósito do Senhor. Como assim, pastor? Eudainomia significa não seria circunstancial, não se confundido com o prazer e com a alegria. A Grécia, ela implanta uma cultura que é circunstancial, a gente se confundir o prazer com a alegria de se viver. Mas a Bíblia é a contrária de tudo isso, porque ela fala que no Senhor nós encontramos a verdadeira felicidade. No Senhor nós encontramos essa paz que traz a nosso entendimento a sabedoria de estarmos seguros no Senhor em qualquer situação. É somente nele. Sem ele, o mundo ele não pode estar seguro. Mas quando eu confio no Senhor, eu posso passar por qualquer situação, em qualquer momento da minha vida. Eu me sinto assegurado pela palavra do Senhor. Como assim, pastor Joy? A felicidade não seria um estágio de satisfação temporária, mas uma busca por satisfação plena. Essa é a cultura do céu. Essa é a cultura que devemos confiar e acreditar. Que existe sim uma felicidade plena, não momentânea, mas uma felicidade duradoura. Muitas vezes as pessoas falam, né, Bispo Tom? Essa felicidade eu só vou encontrar lá no céu.
se atentamente nós ouvimos a palavra do Senhor e atentamente praticarmos a palavra do Senhor, essa felicidade ela vem sobre nós. Eu consigo dormir em meio a uma tribulação em paz, sim. Eu consigo repousar a minha cabeça tranquilamente em paz. Por quê? Porque o meu amanhã e o meu futuro pertence ao Senhor. Não pertence nas minhas escolhas nem nas minhas decisões. As minhas escolhas e as minhas decisões não são nada comparada aos do Senhor para a nossa vida. Por favor, coloque Efésios capítulo 3, versículo 20 para nós começarmos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aleluias. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Quem é esse poder? Nosso Senhor Espírito Santo. É essa segurança, é essa certeza que temos que ter no nosso coração diariamente. Todos os dias buscar ter esse entendimento de que eu não preciso me preocupar. Fernandinho, na hora da ministração, ele falou assim: nós nos preocupamos muitas vezes com dinheiro, com o que vestir, com o que comer, e deixamos de confiar na sua palavra. O livro de Abacuque, gente, por favor. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de oliva, e as lavouras não produzem mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. 18. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Está vendo que muitas vezes nós atrelamos a felicidade em coisas que são terrenas, passageiras, pequenas. Muitas vezes nós atrelamos a nossa felicidade num bom trabalho, num bom salário, numa boa casa, num bom cargo, num bom carro. Mas isso é tão pequeno diante daquilo que o Senhor verdadeiramente pode nos entregar. A palavra em Abacuque, ela está dizendo que mesmo que tudo lhe faltar na nossa vida, ainda assim nós devemos nos alegrar no Senhor e exaltar esse Deus. Muitas igrejas buscam o Senhor pelo aquilo que Ele pode entregar e fazer na nossa vida. Uma busca errada, uma busca egocêntrica, uma busca sem discernimento, sem sabedoria. Mas a palavra de Deus, ela é contrária a tudo isso. Só que Satanás, com seu jeito de manipular, ele vem introduzindo os pensamentos da pessoa, ele vem moldando os pensamentos das pessoas de que se eu estou bem financeiramente, eu tenho a presença de Deus, eu sou ungido de Deus. É só a gente olhar para a vida do povo de Israel e ver o quanto aquele povo sofreu para caminhar com o Senhor, o quanto aquele povo batalhou para atravessar aquele deserto, e o quanto aquele povo foi provado pelo Senhor. Lembra do povo do Egito? Um trabalho árduo, um trabalho pesado, uma injustiça, né? Eles tinham que trabalhar no sol, na chuva. Deitava cansado, levantava-se cansado, apanhavam. Mas teve alguém que teve entendimento, teve alguém que teve sabedoria.
Ele fala: preciso acabar com esse sofrimento. Nós precisamos ser felizes. Mas qual foi a estratégia de Arão? Foi fazer tudo certinho perante aos olhos do faraó? Não. Foi se render aos pés do Senhor. Foi confiar no Senhor. Parece que Abacuque estava entrelado dentro do coração dele, porque ele fala assim: ei, precisamos reunir o povo. Precisamos clamar e adorar esse Deus. Precisamos confiar nesse Deus. Nós merecemos ser felizes, mas também precisamos entender que precisamos nos voltar verdadeiramente para esse Deus. É mediante uma atitude minha e sua, nós atraímos o céu de verdade. A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos buscar primeiramente o quê? O seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, o quê? Nos seriam acrescentados, não pelos nossos esforços, não pela nossa sabedoria humana, mas pela vontade suprema do Senhor na nossa vida. Sabe, o livro de Mateus capítulo 10, versículo 16, por favor. Aleluia. Observai, eu vos envio como ovelha entre os lobos. Sede, portanto, astuto como a serpente e inofensivos como as pombas. Nós estamos num mundo, gente, que quer nos tragar, que quer nos destruir de verdade. O maior objetivo de Satanás não é te ver feliz, não é ver a sua casa, a sua família feliz. O maior objetivo de Satanás é destruir com a sua casa, é destruir com o nosso ministério, é destruir com a nossa família, é destruir com o nosso plano celestial. É roubar a comunhão que a gente tem com o nosso Pai. E por isso ele usa essa busca desenfreada da verdadeira felicidade. Por isso ele vai atrelar essa verdadeira felicidade na condição financeira, que quer dizer o dinheiro. Quanto de nós não perdemos a nossa esperança? Quanto de nós nos encontramos abatidos por causa desse dinheiro que tem roubado a comunhão com o Senhor, que tem roubado a nossa expectativa de sonhar e acreditar que o amanhã será melhor. A palavra do Senhor está nos ensinando em Abacuque, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no currais, nem bois no estábulo, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós somos todos os dias enviados a esse mundo que tem lobos. Você é enviado a esse mundo todos os dias, enviado a esse mundo que tem lobos tentando provar que você não é filho de Deus, que você não é filha de Deus. Todos os dias tem alguém tentando nos desmascarar. Vem um inimigo, usa alguém, situações, pessoas de perto, de longe, tentando nos afrontar, colocar o dedo na nossa cara. Por que você está vivendo então essa situação? Olha, eu não conheço esse Deus e sou feliz, né? Nós, povo de Deus, nós precisamos acordar de verdade. Nós atrelamos a felicidade em coisas que um dia vai acabar e vai passar. Se eu e você, se nós atrelarmos a nossa verdadeira felicidade no Senhor, eu e a minha casa seremos felizes de verdade. Teremos paz, alegria, teremos o amor de Deus fluindo de dentro para fora. A nossa casa será abençoada, tendo o que comer ou não tendo o que comer.
Paulo, ele vai dizer: eu sei bem o que é comer bem, também sei bem o que não é comer bem. Mas Paulo, em todavia, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque mediante a um encontro verdadeiro, Paulo é transformado de verdade. Paulo compreende o propósito, compreende a missão. Ele entende que é necessário se pagar um preço. Ele entende que a felicidade dele depende somente do Senhor, e não de coisas, e não de pessoas. Devemos acordar como igreja e prestarmos mais atenção naquilo que a palavra do Senhor tem falado aos nossos corações. Ah, pastor, a felicidade não é um lucro com a vida, ou o que ganhei, ou qual foi a vantagem de se viver. Muitas vezes eu me apeguei nisso daqui. A gente se perde nisso, né? Ah, estou ganhando bem agora, eu estou vivendo o melhor de Deus. Estou conquistando, eu estou comprando, né? Agora sim eu estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida. Não. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor vem e prospera alguém, Ele está prosperando para que haja o quê? Recurso para a sua boa obra. E quantas vezes nós endurecemos o nosso coração para a boa obra do Senhor. Nós muitas vezes somos egoístas, pensamos somente no nosso bem-estar, na nossa casa, na nossa vivência. E esquecemos daqueles que necessitam de recursos. E muitas vezes o Senhor envia recursos sobre nós, e nós retemos a bênção do Senhor. Por quê? Por falta de entendimento, por falta de compreensão, como faz o plano da multiplicação. É melhor dar do que receber. Jesus recebia do Pai e se doava por inteiro. Jesus ensina no partir do pão. Quando ele recebe, ele vê uma multidão, e ele vê que não só ele, nem só os discípulos estavam com fome, mas toda aquela multidão que rodeava ele. E um dos seus discípulos fala: mestre, nós não temos essa quantia para dar. Ele olha para o céu e fala: Pai, graça eu te dou. E diante de todos ali, a maravilhosa multiplicação. Então, quando nós vamos ver essa multiplicação, pastor, na nossa vida, quando eu e você verdadeiramente confiarmos plenamente na vontade suprema do Senhor sobre nós. O reino não é brincadeira. O reino, ele é ativo e é real. O reino, ele é movimento. Só que o reino, ele se movimenta em justiça e em verdade. O livro de João, capítulo 1, versículo 10 e 11. Aleluias. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nós não temos que ter essa atitude desse povo de não aceitar a suprema vontade do Senhor sobre a nossa vida. A palavra está aí, dizendo que Jesus veio para trazer felicidade verdadeira sobre a vida daqueles, né, Bispo? E eles não compreendiam, não compreenderam quem estava diante deles, e eles o quê? O recusaram, porque só conheciam de letra, de estudo. Mas o Senhor nos chama para conhecer Ele de perto, sabe, e ter uma intimidade profunda com Ele.
Antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo em casa de um rapaz no ministro de louvor falando que o Senhor, aquela canção, Santo, Santo, Santo. E é verdade que aquele rapaz fala, diz que as ondas sonoras, ela vai ecoando e ela vai indo, né? A frequência, ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo. Mas chega um certo ponto que ela vai perdendo o quê? A sua força e a sua resistência. Diz que quando esse anjo que está aqui começa a glorificar a Deus, a palavra diz que o trono de Deus chacoalha. Então o louvor passa para esse daqui. E esse daqui entende. Deus fala, opa. E esse daqui então, ele tem que elevar mais o tom de voz, dizendo santo, santo. Aí Deus começa o que? Opa, eu estou gostando. E a adoração, ela vai o que? Aumentando a sua frequência. Quando o dia mal chegar sobre nós, qual que é a nossa reação? É a reação de fazer o trono de Deus chacoalhar em nosso favor. Dizer, Pai, mediante a essa situação, eu digo que o Senhor é o quê? Santo, santo, santo. É fazer o céu se mover até o nosso problema e dizer, ei, confia em mim. Aleluias. Não é sobre a minha direção, não é sobre o meu comando de voz, mas Deus, ele abre um paralelo para mim e para você, dizer assim, ei, tudo que você tem que fazer é se prostrar e me adorar. Nós perdemos o raciocínio, porque a gente olha para a situação. Perdemos o controle emocional. Porque olhamos para a situação, para o problema, para a necessidade. Eu já ministrei aqui, os pastores têm ministrado aqui diariamente, que Satanás ele só vem atuar e agir em cima de toda a fragilidade e necessidade humana. Foi assim com o nosso Senhor Jesus. Em cima da fragilidade ele tenta atuar e agir. Mas Jesus estava o quê? Guardado e revestido pela palavra do Papai. Pastor, eu olho para a despensa da minha casa e eu não vejo nada. Muda a sua forma de olhar e enxergar. Eu olho as contas da minha casa, eu olho... Sabe, eu vou para o meu emprego, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Lembra de Abacuque. Eu me exaltarei no Senhor e me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Só nos entristecemos, igreja, porque colocamos a nossa confiança em coisas erradas. Verdade, nós atrelamos nossa confiança na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa conta bancária. Só depois nós vamos atrelar nossa felicidade no Senhor. Essa é uma dura realidade que precisa ser ministrada e que precisa ser pregada para aí afora. O mundo aprendeu a adorar a Deus de uma forma errada e de uma forma egoísta. Quando Deus vem e me abençoa, Deus é o top, Deus é o ser mais especial de todos. Quando eu passo por provação, o Senhor me esqueceu de mim. O Senhor já nem se lembra mais de mim. Aonde está o Senhor, né? São os primeiros questionamentos que a gente levanta ao Senhor. Mas é isso que Satanás ele tenta fazer conosco. Murmure e questione, enquanto os anjos nos ensinam: Santo, Santo, Santo. Aí chacoalha o trono. Aí o outro entende que ele precisa o quê? Elevar o tom de voz. Santo, Santo. Aí o trono de Deus vai chacoalhando. Aí Deus vai se levantando ao ponto de dizer: ei, peraí. Leva o povo todo
a orar e suplicar a Deus uma noite inteira. E alguém que estava fugindo com medo de ser morto no deserto, é encontrado por uma família, e aquela presença gloriosa naquele monte atrai a atenção daquele que Deus usaria como libertador e salvador do seu povo. Alguém que tinha entendimento, alguém que conhecia. Porque Moisés, ele vai falar até essa pessoa. O que acontece naquela montanha que me atrai tanto? Ele fala, esse é o nosso Senhor. Moisés, ele é atraído pela glória de Deus e ele vive a verdadeira felicidade quando ele descobre quem é esse Deus. Só que dentro dessa felicidade do Senhor, Moisés não sofreu, Moisés não teve medo, Moisés também não duvidou, Moisés também não questionou. Por que tu me trouxesse aqui, sim? Se não é para o Senhor fazer nada. Aí Deus quer falar para Moisés, Moisés, agora esse povo vai ver quem eu sou. Por isso nós devemos confiar verdadeiramente no nosso Senhor. A felicidade não é apenas um sentido como algo que veio pronto. Satanás, ele vai falar assim, você está pensando que tudo está pronto? Não. Mas o sentido que eu invento. Satanás, ele tem inventado um estilo de vida, um modelo de vida, que tem levado muitos e muitos, que até conheciam a vontade do Senhor, mas pelo seu modo agressivo, o seu modo intelectual elevado ao máximo, melhor do que todo mundo, tem se perdido pelo meio do caminho, tem se deixado ser seduzido pelos prazeres desse mundo. Satanás nunca vai me seduzir, te seduzir com algo ruim. Satanás, ele vem apresentar para nós os seus melhores banquetes. Quando ele vai oferecer algo para Jesus, ele não oferece qualquer coisa, né? Ele fala, te darei esse reino e esse mundo inteiro, se somente se prostrar e me adorar. Quer ser feliz? A gente atrela, né? Mas o meu amigo, a minha vizinha que está no mundo, olha como é que ele é feliz, olha as fotos que eles tiram, né? Um sorriso, uma alegria. E eu aqui, ó, só fico abatido, triste. Por quê? Que eu preciso viver isso e a pessoa ali não. Devemos parar com esse raciocínio. Devemos parar com essa forma de pensar. A gente olha muito para o lado e esquece de olhar para o alvo, que é o nosso Senhor. A Bíblia vai educar a gente. Sabe, o projeto que eu construí para mim, sendo este projeto que tem que me mostrar algo acerca do que significa viver. Quantas vezes nós não pegamos isso com o Senhor, né? Então mostra para mim, Senhor, se de verdade mesmo é aquilo. Eu só acredito vendo. Quem lembra de um personagem na Bíblia, né? Tá vivo mesmo? Tá. Eu vi ele crucificado. Não, mas ele está vivo. Não. Só acredito se eu ver as marcas e eu mesmo tocar. Portas trancadas, janelas trancadas, e aquele que excede todo entendimento entra, trazendo alegria e paz. O que ele deixa primeiro? Paz seja convosco. Ele não deixa dúvida, ele fala assim, eita, toca e vede, sou eu mesmo. Não espere o Senhor vir mostrar para você, e toca aqui. Um dia eles também, os apóstolos, Senhor, nós somos felizes, né? Porque nós estamos perto de você e a gente consegue ouvir e ver o Senhor fazer. Aí o Senhor sabiamente fala,
Felizes serão aqueles também que não me verão, mas acreditarão na minha palavra. Olha a palavra de comando. Felizes serão aqueles que não me verão, mas acreditarão na minha palavra. Creia, igreja, que Deus tem um bom caminho para nós. Creia que essa situação, esse momento, só é para nos fortalecer ainda mais no Senhor. Eu não sei qual área você tem enfrentado, você está passando, mas se apegue no Senhor, confie no Senhor. Só Ele tem um caminho e uma saída certa para nós. Só Ele tem a porta aberta que nós precisamos. Só Ele de verdade conhece o que é melhor para a nossa vida. Só Ele sabe o que é bom de verdade para toda a nossa casa e toda a nossa família. É nós que precisamos ter esse entendimento, de nos submetermos à vontade do Senhor todos os dias e aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado. Precisamos, sabe? Eu falo todos os dias com Deus na madrugada: Senhor, não deixa só eu converter o meu joelho, não, deixa eu converter todo o meu coração ao Senhor, que só o joelho é pouco demais. Me transforme de verdade, me transforme numa pessoa boa. Aquilo, Senhor, que me faz roubar a minha comunhão com o Senhor, me diminua e me transforma de verdade. A gente precisa acordar, igreja. A gente precisa evoluir. Deus, quando faz o homem está só, né? Andando pelaquela maravilha toda, mas talvez feliz, mas estava lhe faltando algo. Olha como o nosso Deus é cuidadoso, como o nosso Deus é detalhista, Ele é amoroso, e Ele presta atenção em todas as coisas, em todos os detalhes da nossa vida. Gênesis capítulo 2, versículo 18 vai dizer então que o Senhor constrói, cria a mulher, para que o homem não vivesse o quê? Sozinho. Olha o cuidado e o detalhe do Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, sem a presença do Senhor. Mas quando Deus ele vai se ascender ao céu, Ele fala: ei, não se preocupem, porque eu vou deixar um amigo e um ajudador e um consolador, o meu Espírito Santo. Uma vida feliz é quando a felicidade se torna uma potência a partir da justiça. Ninguém poderá ser feliz numa sociedade injusta. Tem como ser feliz numa sociedade injusta? E quando eu confio no Senhor, olha o que vai acontecer com esse Brasil, igreja. Se esse povo de verdade não se converter ao Senhor, olha o que o Brasil vai precisar passar, e vai passar. Não tem como, o Brasil precisa passar. E aí? Empregos em massa vão se perder. E aí? Comércios em massa vão se fechar. E aí? Tudo por causa de um orgulho, tudo por causa de uma vaidade, de uma briga desenfreada, tudo por causa de um ego elevado ao máximo. Aí tem pessoas atrelando a verdadeira felicidade nas empresas, nas coisas, esquecendo de se atrelar a nossa felicidade no Senhor. Igreja, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, o povo trabalhava? O povo vivia no quê? Na dependência do? A Bíblia vai dizer que os tecidos cresciam, né? No próprio corpo deles.
Deus trazia o quê? Provisão. O povo, vendo a provisão do Senhor, mesmo assim, não entendia quem era o Senhor. Nós precisamos entender de fato e de verdade quem é o nosso Senhor. Aonde está a nossa verdadeira felicidade? Que prazer é esse, igreja? Que a gente tem, que eu tenho muitas vezes, de associar a nossa felicidade em pequenos momentos de alegria. Se podemos viver essa alegria diariamente, toda hora, todo momento, a cada minuto. Quantas pessoas, quantos filhos de Deus, filhas de Deus, não dormem em paz, preocupado com contas, preocupado com o que vai acontecer amanhã, dorme preocupado, levanta preocupado. Aonde vai a sua saúde? Onde vai a nossa saúde? Porque nós começamos a olhar para o lado, igreja. Mateus capítulo 5, versículo 6, por favor. Aqui é uma grande chave para a gente compreender o que é felicidade de verdade. É uma das chaves. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em algumas Bíblias vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois todos vocês serão satisfeitos pelo Senhor. Eu devo dar ouvido a essa palavra, ou eu devo dar ouvido a essa situação, o cenário que Satanás ele cria em nossa volta e nos coloca ali e começa a brincar com a gente, jogando a gente de um lado para o outro, né? Uma marionete na mão dele. Agora hoje você é feliz, amanhã você está triste, hoje você vai conquistar, amanhã você vai perder, hoje você vai conquistar de novo, amanhã você vai perder de novo. Esse é o trabalho de Satanás, acabar aos poucos com a gente, brincando e se divertindo com a nossa cara. Mas a palavra do Senhor diz: bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, de um reino justo e verdadeiro. Quando aquele povo diz, o povo de Israel, com sabedoria, com Miriam, ela entende que precisava colocar um fim naquele sofrimento. Mas qual foi a atitude? Foi se postrar e adorar o nosso Senhor. É mediante o conhecimento da palavra do nosso Deus que saímos de situações complicadas. Quando eu entendo a palavra e eu ajo conforme a palavra, eu sigo em frente. Eu não olho para o lado, eu vou avante, adiante. A felicidade com base em bens materiais, ela produz o que então? Um prazer muito raso e muito barato. Ei, se até que hoje nós buscamos essa felicidade rasa em coisas que possuímos, mudamos hoje a nossa forma de pensar, mudamos hoje a nossa maneira de agir e de atuar. Sabe, Filipenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer para a gente o quê? Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha aí, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente a Deus os seus pedidos. É mediante o conhecimento da palavra que eu começo a sair de uma situação contrária. Eu começo a dizer para Satanás e seus demônios: você reinava quando eu não tinha entendimento, quando eu não tinha sabedoria, quando eu não conhecia esse Deus pessoalmente, verdadeiramente. Mas agora, eu tenho buscado diariamente me consertar e me relacionar com esse Deus verdadeiramente.
Mas o diabo vai apontar, mas você não é assim? Mas a Bíblia, ela abre um paralelo para mim e para você. Antes da meia-noite, o que a Bíblia fala? Peça perdão pelos seus erros e pecados. Essa é a graça. Esse é o amor que nos blinda todos os dias. Nós que não, muitas vezes não compreendemos essa abertura que o Senhor dá para nós não nos perdemos pela beira do caminho. Deus, ele é tremendo, gente. A felicidade vem daquilo que é essencial. Olha para você ver. Satanás, ele vai falar assim: a felicidade vem daquilo que é essencial. O essencial não é o fundamental. Já o reino, ele vai falar o quê? Que o essencial, ele não é o fundamental. Por quê, pastor? O fundamental é o que nos ajuda a chegar no essencial, certo? Por exemplo, dinheiro. Olha aí. O dinheiro é fundamental. Sem ele, eu e você, que nós estaríamos o quê? Nós teríamos o quê? Problemas. Sem dinheiro eu não consigo pagar nada, eu não consigo resolver nada. Nós temos, contas a ser pagas. E é necessário. Mas ele em si não me traz felicidade quando eu entendo a cultura do céu. Quando eu percebo quem é o meu Senhor. O dinheiro não é desprezível, mas ele em si não é o suficiente. Então, o erro na busca pela felicidade seria inverter a prioridade em busca do secundário. O dinheiro, igreja, diante do nosso Senhor, se torna coisa secundária. Por quê? A tua palavra em Mateus capítulo 6, versículo 33, vai provar para mim e para você que o dinheiro, ele fica em segundo plano. Por quê? Ele vai dizer assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão o quê? Acrescentados. Está vendo como a ordem do céu é diferente da ordem da terra? Busquem em primeiro lugar o reino dos céus. Só que Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai nos ensinar a não sermos ansiosos, medrosos. Ele está falando assim: ei filhinho, ei filhinha, não se preocupe com nada não. Porque eu, Senhor, quando eu vi a situação do meu povo preso e cativo, eu enviei recurso, ajuda. Eu, Senhor, quando criei todas as coisas através da minha palavra, quando vi que tinha algo errado, que o homem precisava de alguém, eu, Senhor, vim e que providenciei. Em um dos seus salmos, Deus fala que conhece cada fio de cabelo que existe no nosso corpo. Ele, o Senhor, conhece cada fio de cabelo que nasce sobre o nosso corpo. E Ele afirma: cuido eu dos animais, dos passarinhos, e não é vocês mais importante do que eles? Deus não providencia comida diariamente para um passarinho, para um animal? E nós que somos feitos à sua imagem, à sua semelhança, será que o Senhor não cuidará de nós? Não guardará nós? Não abençoará nós? Se agirmos de acordo com a sua vontade e se andarmos de acordo com a sua palavra? Fernandinho, ele abre muito forte, ele fala: o problema, Senhor, é que nós nos preocupamos demais com a nossa situação secundária. Porque a primária é: buscai primeiramente o reino do céu e a sua
justiça. Aleluia. Mateus capítulo 6, 25. Livro de Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? O que o Senhor fala para nós aqui? Está andando preocupado por quê? Você acha que eu não me preocupo com o que está acontecendo? Você acha que eu sou cego e não vejo o que está acontecendo? João capítulo 6. Por favor. Aleluia, Senhor. João capítulo 6, versículos 67 e versículo 68. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Sabe para Pedro responder isso? Em cima de uma necessidade de Pedro, em cima de uma noite cansativa, em cima de uma noite árdua de trabalho, um povoado estava esperando o resultado daquele trabalho. Um povoado estava o quê? Necessitado daquele trabalho, daquela pesca. Pedro ali pescando a noite inteira, ele ia alimentar um povoado inteiro. Mas diz a palavra do Senhor que Pedro, trabalhando arduamente a noite inteira, ele volta com seus companheiros, abatido, triste e desconsolado. Mas tinha alguém que estava indo ao encontro dele. Tinha alguém que estava parado ao encontro daquele barco, esperando aquele barco chegar. E quando aquele barco chega e eles descem, recolhem a rede, estão indo para a beira da praia, uma voz ecoa no coração de Pedro: ei, não desista agora não. Não pare agora não. Volte. Se afasta mais um pouquinho e jogue a rede do outro lado, pois você irá se alegrar, Pedro. Aí Pedro fala: Senhor, trabalhei foi a noite inteira, mas porque o Senhor está falando, eu vou lhe obedecer, Senhor. E quando Pedro entende quem o envia, quem fala com ele, mesmo cansado, mesmo abatido, mas confiante na palavra, ele se afasta, entra no barco novamente. Tem um trabalho de desamarrar a rede, mas tem um trabalho de jogar. Quando ele joga, cabe ao nosso Pai Celestial fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Ele faz Pedro se alegrar, porque imagina a alegria, a satisfação de ver o barco quase tombar e chamar os amigos dele. Ele volta aqui, e eles falam: como, Pedro? Eu não sei. E Jesus, nesse cenário, olha para Pedro, e Pedro entendendo, compreendendo aquilo que o Senhor tinha feito, e visto
diariamente aquilo que o Senhor fazia em prol do reino. E aquela multidão, então a notícia de Jesus se espalhava. Jesus cada vez ia mais ficando o quê? Mais famoso por aquela região, mais conhecido pelaquela região. Só que o povo, ele não entendia quem era o Senhor. Eles entendiam que Jesus era só supridor de necessidade. Então o povo vai atrás de Jesus. Jesus olha para Pedro: você é igual a esse povo, Pedro. Só está atrás de mim porque eu posso fazer algo por você. Aí Pedro olha fixamente nos olhos de Deus, fala: eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu sei quem o Senhor me transformou. Eu sei da onde o Senhor me tirou. Eu o conheço, não de ouvir falar, mas eu te conheço de andar contigo e de ver as coisas sobrenaturais acontecer de fato e de verdade na minha vida. Quem anda por sobre as águas, quem afunda, mas quem é erguido pelo Senhor novamente, e quem faz todos chegar do outro lado da margem, através de uma palavra. Pedro, entende? Para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna, que muda a minha história, que muda a minha família, que muda as minhas verdades em tuas verdades, Senhor. Essa é. Então, como eu devo viver? Para acabar, agora a gente vai falar da ética do reino. Para Jesus viver bem, não é a busca da felicidade, e sim a busca do reino de Deus. Por isso ele vai dizer em Mateus 6,33: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão que acrescentadas. Jesus prescreveu uma ética para uma comunidade que vivia na expectativa futuro escatológico. Estivera a experiência de viver já naquela época o começo desse futuro. A vida no reino afeta todos os aspectos do relacionamento humano. Por isso, Jesus falava de instituições sociais como casamento e divórcio. Os cidadãos do reino também devem achar sua segurança em Deus e não nos bens materiais. Os que buscam o reino de Deus também provarão o cuidado do soberano. Mateus capítulo 6, 33. A riqueza, por sua vez, não é a chave para se viver bem. Ao contrário, ela traz perigos. A ética do reino também exige a existência aos necessitados. O desejo do rei é que os que forem por ele abençoados com bens materiais usem essas dádivas em benefício dos outros necessitados. É por isso que o Senhor prospera e agracia a vida de alguém. Queremos ser felizes? Sim. Então vamos nos voltar para o Senhor de verdade. Vamos aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado de verdade. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É isso que eu trago para as nossas vidas dessa noite. Trago para mim uma reflexão de que precisamos acordar, do que precisamos de verdade nos prontificar cada dia mais em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor aqui dentro é fácil. Nós precisamos ser conhecidos do Senhor também lá fora, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na nossa roda de conversa. Nós precisamos ser conhecidos do Senhor. Por onde andarmos, precisamos ser conhecidos como servos do Senhor.